Meus amigos e minhas amigas, nós estamos iniciando aqui o Conversa Franca com o Dr. Frutuoso Lins. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo na saúde da mulher, que é pré-natal em Roraima. E para falar desse assunto, ninguém menos, ninguém mais do que doutora Cíntia Lins, a melhor obstetra de Boa Vista, de Roraima, da região norte e lá de casa, porque eu sou casado é com ela. Então, nós vamos aqui conversar, doutora Cíntia, seja muito bem-vinda, sobre pré-natal. Mas antes da gente começar, eu quero que a senhora diga quem é a doutora Cíntia. Ali para a câmera. Sim, gente, muito difícil falar, doutor Frutuoso, não. Amor, quem é a doutora Cíntia? Assim, a essência da doutora Cíntia é uma pessoa sonhadora que deseja um... Para a câmera. Tá, calma, que eu chego lá. Que deseja uma saúde para gestantes melhor. Mas a doutora Cíntia é nascida em Belo Horizonte, eu tenho 47 anos e minha formação, me mudei para o Rio Grande do Norte pequena, com 3 anos, e minha formação em medicina foi lá no Rio Grande do Norte, em ginecologia e obstetrícia, com especialização em medicina fetal. Aí fiz mestrado aqui em Roraima, em Ciências da Saúde, e agora sou uma estudante de doutorado, estudando toxoplasmose em gestante, é o tema. Eu não disse que a bicha é danada? Eu sou esposa de Frutuoso Lins. Cíntia, me diga aqui, que bicho é esse? Pré-natal, onde ele mora, onde vive, para que serve? Pré-natal é um padrão de atendimento, uma ferramenta de prevenção de atendimento das gestantes, que foi criada há muito tempo, existe em todos os países do mundo e com a finalidade de diminuir, prestar assistência à mãe e ao bebê, ao feto, com a finalidade de diminuir mortalidade materna e os problemas do recém-nascido, tentar tratar essa mãe para evitar os problemas do recém-nascido. Quando é que começa o pré-natal de uma maneira ideal? Cara, se fosse de uma maneira top, é quando começa a ideia na cabeça, Eu tô pensando em ter um menino. É nessa hora que chama consulta pré-concepção. E nessa consulta pré-concepção, a gente vai fazer vários exames para poder saber se essa gestante tem doença, tem alguma doença que precisa tratar, coisas que precisam ser tratadas antes da gravidez. Inclusive, o tratamento odontológico antes de engravidar. Mas dentista, por que ir para o dentista, a gestante? O que é que tem a ver o dente com o pré-natal? Como eu falo parbuchuda, Sabe aqueles negocinhos aqui? Então, tártaro e cárie aumenta a bacteremia e está relacionado a parto prematuro, trabalho de parto prematuro. Então, E a gente tem muito parto prematuro aqui em Roraima? Em relação aos outros estados do país e a países desenvolvidos, sim. 16% a 18% dos partos são prematuros. Tem os prematuros extremos, que são esses mais graves, Então é por isso que a gente tem muitos bebês na UTI da maternidade? Sim, é uma das causas. É da gente ter... Bora procurar dentista aí, pessoal. Escovar dente, cuidar das cáries. Olha aí, tá vendo? Informação legal da doutora Cíntia. E passar fio dental também. Isso é importante. Tá. Aí a gente... Mas você perguntou quando começa o pré-natal. Sim, então, eu vou complementar agora. Não, minha vez. Rapaz, até aqui a mulher manda em mim. Eu não aguento um negócio desse. Espera, preste atenção. Aí na pré-concepção... somente 40% das gestações são planejadas. Isso é um mundo. E aqui em Roraima, avaliando o grupo de pesquisa, que é na nossa pesquisa agora, 48% das gestantes pensaram em engravidar, planejar.
Então, eu não vou conseguir fazer consulta pré-concepção em todas. Então, quando é que eu começo o pré-natal? Assim que já está, é para marcar a consulta, preferencialmente antes de 12 semanas. Muito bem. E quantas consultas você acha que o Ministério da Saúde ou outro órgão diz que é o ideal para ter um pré-natal seguro, eficiente e que consiga proteger a mulher e o bebê? O Ministério da Saúde do Brasil, né, fala mais de 6 consultas, 6 ou mais consultas como ideal, sendo 2 na primeira metade da gestação e as demais na segunda metade da gestação, mais para o final da gestação. Outros países não tem uma meta de número. Na verdade, a consulta tem que ter mais qualidade. Tem países que defendem 4 consultas, mas essa consulta, ela é a consulta. A consulta com ultrassom, com os exames, tudo feito no momento só. E aqui em Roraima, como é que é a realidade do pré-natal em Roraima? A gente consegue atingir o número de consultas? A gente consegue oferecer para as gestantes os exames necessários? A gente consegue oferecer para as gestantes a qualidade e a quantidade dos exames de ultrassonografia para essa gestante no pré-natal? Não, em Roraima não. É assim, desde 2013 a gente estuda lá na faculdade, a gente está estudando assistência pré-natal de Roraima. Então, nós estudamos por cerca de 4.000 cartões de pré-natal em 2013. Nesses pré-natais, nós conseguimos que as pacientes chegassem antes de 14 semanas de gravidez e fizessem mais de 6 consultas em 40% do total. 60% das mulheres em 2013 não chegavam na hora certa. Isso é ruim, né? Porque o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Aí, em 2023, conseguimos melhorar o número de consultas. Aumentou para 60%. Então, 2/3 das nossas gestantes, por volta de 2/3, chegam na idade gestacional certa e fazem o número de consultas preconizado pelo Ministério da Saúde brasileiro. Porém, quando a gente vai avaliar, nossas gestantes realizam os exames mínimos adequados? Mínimos na meta mínima. 2,3% em 2013 faziam os exames adequados e agora 3,8% fazem os exames adequadamente. Então, a quantidade que aumentou foi muito pouco. A gente pode continuar dizendo, então, que o acesso aos exames ele é inadequado? Sim. Aí o nosso pré-natal ele não é classificado como um pré-natal adequado, com qualidade, porque peca na acessibilidade, na realização dos exames laboratoriais. Então, as gestantes, mas elas não fazem porque não têm acesso ou porque não querem fazer? Você tem essa informação? Não, a informação em números eu não tenho como dizer, eu tenho como vivenciar. Então, há uma queixa da reclamação do agendamento, tanto aqui na capital, quanto nas cidades dos interiores, né? Dessa dificuldade no agendamento. E assim, eu estou grávida, aí eu vou para a consulta. Não, primeiro eu tenho que ir marcar a consulta, aí depois eu vou para a consulta, me pedem os exames, aí eu vou entrar numa cota dos exames daquele mês. Se eu não for no dia certo para marcar o exame, já perdi a cota daquele mês, vai para o mês seguinte. Tanto que, sim, e fora isso quem mora próximo ao local onde faz pré-natal e onde colhe exame. E quem mora distante, quem mora na vicinal, quem mora numa vicinal ou quem mora em comunidades indígenas, não dá para a pessoa ficar indo e vindo tantas vezes. E aí vai marcar o ultrassom. Em relação aí, tem que agendar e depois tem que... Por que não faz tudo num dia só? Facilitaria o acesso, facilitaria todo o trabalho da gestante. Sim, e diminuiria o que a gente está observando. Por exemplo, agora na pesquisa,
por volta de 90, nós tivemos em 370 gestantes avaliadas, 92% fizeram consultas antes de 14 semanas, e 6 ou mais consultas. Essas pacientes, essas 370 foram do público e privado, metade público, metade privado. Atendimento no privado. Mas dessas gestantes, 43% delas foram realizar o exame de toxoplasmose depois de 16 semanas, onde o preconizado é antes de 16. Então, tem uma coisa chamada consulta pré-natal, exame laboratorial para ser realizado, que está demorando demais. Entendi. E aí, em relação à ultrassonografia? Por exemplo, acesso à ultrassonografia geral e acesso às ultrassonografias especiais, tipo morfológica do primeiro trimestre, do segundo trimestre, e quando tem uma necessidade de Doppler, por exemplo, para avaliar. Como é que você percebe o acesso dessas gestantes a esses exames? Mas não tem morfológico do primeiro e do segundo trimestre no SUS para gestantes, não tem. Elas fazem o obstétrico quando idealmente era para fazer um obstétrico precoce, para poder dizer, por exemplo, se são gêmeos, placentas diferentes ou não. Esse obstétrico ocorresse antes de 14 semanas. E a falta desses exames aqui no SUS, por exemplo, a morfológica do primeiro e do segundo trimestre, você acha que deveria haver o morfológico? É um exame importante? O que é que você me fala a respeito do morfológico? O Brasil é um dos poucos países que não faz isso no pré-natal. A Argentina, que é nosso vizinho, faz. Não é só a Europa que faz. Então, hoje, se oferece 2 ultrassons pelo SUS, oferece não, né? Está preconizado 2 ultrassons por gestante no SUS, em qualquer idade gestacional. Não há um critério. Então, num sistema adequado, ela faria o morfo do primeiro, o morfo do segundo e um ultrassom com 30, 32 semanas para ver peso fetal, as de risco habitual. Quando a gestante tem acesso, quando a gestante, numa evolução do pré-natal, precisa fazer um Doppler, porque o bebê não está crescendo bem, porque ela é hipertensa, aí ela vai fazer esses exames no centro de especialidades. Sim. Que aí no centro de especialidades é ofertado o morfo do primeiro e o morfo do segundo por uma luta pessoal, né? Entendi. E é fácil chegar nesse centro de especialidades? As gestantes, quando têm necessidade, indicação, é fácil conseguir consulta para esses centros? Atualmente, pelo que elas vêm verbalizando, não. Por quê? Você acha o que é que está acontecendo? O agendamento que está complexo. Tá, entendi. Você falou que se preocupa muito em relação ao acesso de alguns grupos de gestantes, por exemplo, os indígenas, o pessoal que mora no interior. Como é que você vê hoje o acesso desse grupo específico aos pré-natais de uma maneira geral? Assim, estamos fazendo um pré-natal de um paciente que mora na cidade. Aí ela vem para consulta, depois ela vem para fazer os exames, depois ela vem para ultrassom. Fora isso, ela veio para marcar cada um deles. Ou seja, ela deu 6 viagens para completar o screening de investigação até 14 semanas. Numa paciente do interior, ela tem que fazer exatamente a mesma coisa, morando a 200 quilômetros, morando a 150 quilômetros, morando a 80 quilômetros. Então, a paciente do interior, ela tinha que fazer, ela vem para a consulta pré-natal, ela tinha que colher o sangue, o exame de urina e fazer ultrassom no mesmo dia que ela viesse para a gente somar e melhorar esse pré-natal. E por que não pensar nessas pacientes que moram distantes, que elas não conseguem vir, né? Que a gente pudesse ir com tecnologia, com esses testes rápidos para tudo. Teste rápido de hemograma, teste rápido de infecção urinária. Se pesquisar, tem teste rápido hoje para tudo. Justamente. Que facilitaria o processo. Você está colando. O quê? Porque era a minha próxima pergunta. Tecnologia e inovação. Fale outra, então. Tecnologia e inovação, você acha que melhoraria o acesso, a qualidade? Aí você começou a responder.
Então, você acredita que se o poder público pensar diferente do que está acontecendo hoje, oferecendo tecnologia e inovação, você acha que pode melhorar o problema do acesso aos exames, já que você afirmou que as gestantes têm dificuldade do acesso aos exames, você acha que isso era uma maneira de melhorar a qualidade do pré-natal? Isso é uma maneira de melhorar a qualidade do pré-natal e, assim, elas realizarem, por exemplo, a gente tem muito parto prematuro, então elas têm que fazer higiene dentária, tem que ser avaliado por odontólogo, tem que fazer exame de urina de melhor qualidade, que é a urocultura. Porque se tá parindo um menino prematuro, tá tendo bebê prematuro, eu tenho que focar naquilo que é mais comum, que são esses dois. Quanto à tecnologia, essas pacientes que são mais distantes não tem o especialista disponível para consulta online, por exemplo, junto com o enfermeiro e com o técnico. Está se começando agora, mas é muito incipiente há muito tempo. Manaus diminuiu, o Amazonas diminuiu a mortalidade materna instituindo uma obstetrícia para pré-natais online para a rede pública. E você falou em mortalidade. E a mortalidade materna tem a ver com a qualidade do pré-natal? Sim. Então, Roraima Desculpe. é um outro tema que nós vamos Desculpe, discutir. que é um tema muito sério para eu estar sorrindo. A mortalidade materna, ela é diretamente relacionada ao pré-natal, mas ela também é diretamente relacionada à assistência ao parto. Sim. Não A é gente só o vai pré-natal. discutir sobre mortalidade materna num outro momento. Mas existe uma relação... Por que no outro momento? Porque é um tema tão importante, com tantos questionamentos, que a gente vai começar a conversar pelo pré-natal, para depois a gente chegar na mortalidade materna, que é um tema que, para vocês que não têm conhecimento, Roraima é campeão brasileiro de mortalidade materna e foi campeão mundial de mortalidade materna. No período do Covid. Isso. Então é um tema que merece uma conversa franca, especificamente para esse tema. Por isso que nós não vamos discutir ele agora. Você me convenceu. E o que é que você entende de política pública pelo que você conhece, porque você faz parte de um grupo que estuda o pré-natal. Aqui, você inclusive recentemente foi a Brasília fazer uma apresentação. O que é que você vê de política pública que pode melhorar o acesso ao pré-natal? Por exemplo, nós tivemos no passado uma discussão, até chegamos a procurar um colega vereador, um amigo vereador, para apresentar um projeto de lei sobre passagens gratuitas do serviço público para dar acesso à gestante de alto risco no dia da consulta para que ela não pagasse o transporte público. O que é que você entende? Como é que você acha que pode melhorar em termos de política pública para melhorar o atendimento do pré-natal em Roraima? Uma das políticas públicas que a gente até conversou mesmo, né, de ter o livre acesso, né, ao transporte público, mas o livre acesso ao transporte público no estado inteiro. Porque não adianta eu melhorar o livre acesso aqui em Boa Vista e as minhas gestantes de Uramutã não conseguem se consultar porque tem que atravessar o rio de caminhonete e não tem como. Então tem que melhorar tudo. Mas do ponto de vista de política pública, Roraima entender que o pré-natal que se faz em São Paulo não é igual ao pré-natal que faz em Roraima. Tem que adaptar para as regiões. Se eu estou na macro-região, perto da unidade básica de saúde, numa micro-região perto da unidade básica de saúde, por que não fazer com que essa mulher, que também tem as pacientes distantes, façam a consulta, a coleta de sangue e o ultrassom todos no mesmo dia? Por que não inserir o resultado desses exames online, com ferramentas online, para poder discutir o laboratório com no pré-natal e com a agente comunitária de saúde, que é uma importante presença e pouco utilizado na assistência pré-natal. Então, fazer esse profissional ver junto o resultado dos exames sem ela precisar sair de casa. Porque o povo não tem como, eles faltam a consulta porque não tem dinheiro para pagar a passagem.
Entendi. Pessoal, nós estamos aqui com a doutora Cíntia Lins, obstetra, fetóloga, médica do Estado, que estamos falando sobre qualidade e acesso ao pré-natal em Roraima. Eu gostaria que a senhora tentasse fazer um resumo de tudo isso que a gente conversou. Qual seria o pré-natal ideal em Roraima? Nas suas palavras, no que a senhora vivencia no dia a dia, o que é que a senhora acha que poderia ser como ideal para o pré-natal em Roraima? Eu comecei dizendo que eu sou a sonhadora, né? Então, bora lá. Eu sou Ana e vou fazer consulta pré-natal. Eu já fui captada pelo agente comunitário de saúde e fui informada o dia da minha consulta. Nesse dia da minha primeira consulta que eu vou saber que eu vou em jejum. Porque eu vou colher os exames de sangue, vou me consultar e vou fazer a minha primeira ultrassonografia. Isso seria o pré-natal ideal. Aí esses exames eu vou mostrar online com 30 dias na primeira consulta e outra vez a minha consulta presencial com mais 30 dias. E se eu precisar fazer ultrassom, vai ter ultrassom para que eu possa somar na tecnologia do pré-natal. Então esse seria o primeiro momento ideal. E o segundo, que nossas gestantes tivessem acesso ao morfológico do primeiro trimestre e o morfológico do segundo trimestre com medida do colo do útero via endovaginal, para que a gente pudesse rastrear as pacientes de risco para parto prematuro. Então, fora as consultas mensais que sucederiam, mas esse, assim, seria o mínimo de mudança para um pré-natal ideal. Entendi. Pessoal, nós tivemos aqui hoje a conversa franca com a doutora Cíntia Lins sobre pré-natal. Ela estava falando e eu estava escrevendo aqui, então nós temos um pré-natal que precisa melhorar o acesso. Vá me corrigindo caso eu não seja exatamente isso que a senhora pensa. A nossa qualidade do pré-natal é uma qualidade que deixa a desejar, que a gente precisa melhorar, porque pelo que a senhora falou, em termos de qualidade do pré-natal em 2013, era de 1,3% e melhorou para 2 ou 3%, uma coisa desse sentido, Sim. Não é isso? A gente tem muitos bebês internados na UTI da maternidade de parto prematuro, que tem umas causas variáveis, mas deles tem a questão do pré-natal. Deixar o bebê na UTI, chegar até a UTI, é uma medicina muito mais cara do que investir na qualidade do pré-natal. Concorda? Sim, e na qualidade técnica do profissional do pré-natal, que eu não falei. Pronto. E aí, vamos falar agora a respeito das políticas públicas. O que é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do pré-natal? E aí eu fui enumerando aqui aquilo que a gente conversou aqui com a doutora Cíntia Lins, obstetra, sobre pré-natal em Roraima. Nós temos o exemplo do acesso à gestante à passagem gratuita, para que ela possa, no dia da sua consulta, ter, entre aspas, um passe livre para fazer a consulta. Isso é uma ideia, isso não quer dizer que seja impraticável, mas isso é uma ideia que a gente pode fazer para a gestante ter mais acesso, uma vez que ela falta às consultas porque não tem condições de estar indo sempre à consulta. Treinamento da equipe profissional de saúde, de uma maneira geral, multidisciplinar, para que ela esteja dentro dos melhores protocolos assistenciais. Acesso a exames, tanto de forma laboratorial quanto de imagem, que é a ultrassonografia, que pelo que a doutora Cíntia falou aqui, as gestantes têm essa dificuldade de acesso aos exames. Um atendimento que seja pensado na unificação do atendimento à gestante, para quando ela sair da sua casa, da vicinal, da sua cidade ou do seu bairro para ir para a sua unidade de saúde, quer seja ela básica ou um centro de saúde ou uma unidade especializada, que ela consiga resolver tudo basicamente no mesmo dia, entre coletar exame, fazer o atendimento dentário, a consulta com o médico, a ultrassonografia, caso tenha naquele local. Correto? Exato. Utilizar de tecnologia para... Não há necessidade, por exemplo, de ter a presença médica o tempo todo, mas ele pode ser atendida pelo médico ou pela enfermeira e
A avaliação do exame pode ser via telemedicina, à distância. Isso melhora o acesso porque a gente pode ter um médico, por exemplo, em Boa Vista, fazendo atendimento a várias cidades do interior. Interligar vários profissionais. Quando a gente fala em interligar, é colocar todos eles à disposição da paciente, e não que a paciente fique buscando todos eles em locais e horários diferentes. É isso mesmo? Exato. Então, pessoal, a gente está vendo aqui que tem condições de melhorar o pré-natal em Roraima. Basta uma decisão dos órgãos públicos, a Secretaria de Saúde, o corpo político, com alguém que entende sobre gestão e a questão do pré-natal, para que a gente possa melhorar a qualidade do pré-natal em Roraima, que em 10 anos não melhorou praticamente nada. Esse é o Conversa Franca e hoje foi com a doutora Cíntia Lins. Muito obrigado. Ai, amor. Te amo. Um abraço, meus amigos. Até o próximo.